Data definida. A Conmebol define os dias e horários dos jogos do Flamengo contra o Internacional pela Libertadores. E com a volta de Matias Vina, o Flamengo deve negociar um lateral esquerdo no final da temporada. O presidente BAP dá declaração afirmando a prioridade do Flamengo. E o Super Mundial de Clubes não está nessa lista. E nesse vídeo eu quero falar sobre esses e mais alguns assuntos, mas antes quero convidar você que não é inscrito no canal a clicar aqui embaixo em inscrever-se, ativar o sino da notificação e deixar o like no vídeo. O Flamengo conheceu ontem o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores, né? Infelizmente, nós não conseguimos nos classificar em primeiro lugar do grupo, né? Por uma incompetência, né? De determinada parte ali da fase de grupos da Libertadores. Com isso, a gente vai ter que decidir a classificação fora de casa. O adversário do Flamengo, então, é um velho conhecido adversário, o Internacional, que a gente tem ótimas memórias aí de 2019. Eliminamos eles nas quartas de final, chegamos na final e levantamos a taça. Então, a Conmebol hoje definiu os dias e horários dessas partidas. O primeiro jogo vai ser no dia 13 de agosto, que vai dar numa quarta-feira, né? Flamengo vai enfrentar o Inter no Maracanã às 9h30 da noite. E aí passa uma semana, geralmente é assim. No dia 20, na outra quarta, o Flamengo vai enfrentar o Internacional no mesmo horário lá no Beira Rio. E aí talvez uma parte da torcida estranhe, questão de ser em agosto, lembrando que em junho, dia 16, pelo menos o Flamengo estreia no Super Mundial de Clubes e a competição ela vai se estender por um mês. Ou seja, ela deve parar na outra metade de julho. Então quase um mês aí de competição e o Flamengo vai participar. Então a Conmebol vai dar essa pausa na Libertadores que só deve voltar em agosto. Bom, mudando de assunto, falando agora de possível saída no Flamengo, como a gente sabe, o Matias Vina retornou ao clube depois aí de quase 9 meses ou mais de 9 meses parado. Nesse momento, então, o Flamengo tem 3 laterais esquerdos, tá? 3 laterais esquerdos. A gente sabe que 3 laterais esquerdos para um time principal, querendo ou não, um vai ficar de fora. Vai ter um que em algum momento não vai ser relacionado ou não vai ter muitas chances de jogo. Isso vai acontecer. Então, levando em consideração isso, o Flamengo deve negociar um desses laterais esquerdos. Bom, a gente analisando todo esse jogo, né, o contexto da situação, eu acredito, por exemplo, que nesse momento, né, nem é um absurdo a gente falar isso, o Matias Vina está atrás dessa lista. Por quê? Porque ele estava muito tempo parado. O Ayrton Lucas entrou, ele conseguiu mostrar um bom futebol em algumas partidas. O Alexandre é titular absoluto, a gente não pode nem questionar isso. Inclusive, quando ele foi contratado, se falou muito a respeito disso, que ele ia brigar por titularidade ou então ser o titular absoluto, dada a qualidade do lateral que a gente está vendo, o quanto o Alexandre é competente atuando pela lateral esquerda. Em questão de técnica, eu acredito que o Matias Vina ele está à frente do Ayrton Lucas, mas isso quem vai dizer é o campo. O campo fala. Então, quem vai ganhar a oportunidade para ser o substituto aí do Alexandre vai ter que fazer isso aqui, ó. Mostrar trabalho, suar mesmo a camisa e deixar evidente que pode ser sim uma peça fundamental e dispensável para o time do Flamengo. Eu acredito então que o Ayrton Lucas deve ser negociado pelo Flamengo. Aí você pode dizer, poxa, mas tem lesão, tem problema, tem convocação, a gente tinha que ter 3. Não teria. Vai ter um momento que o Flamengo pode improvisar. Por exemplo, o Varela, não é a dele, eu sei. A gente não tem que trabalhar com ideia de que a gente vai improvisar alguém. Mas o Varela consegue fazer isso. É capaz de a gente perder o Wesley agora no meio do ano. Ele vai ser o titular absoluto da posição. Vai ter que contratar alguém para ser o substituto ou trazer alguém da base. Não sei o que o Flamengo vai fazer. Mas o Varela pode fazer também a lateral esquerda. Então eu acho que 3 para essa posição é muita coisa. Tá? Um é bom, 2 é pouco, 3 é demais. Eu acredito que o Flamengo sim vai negociar. E esse camarada vai ser o Ayrton Lucas, claro. Eu estou apenas supondo, né, com base nisso aqui que a gente está vendo na reportagem do GE a respeito dessas possíveis saídas do Flamengo. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora do Gonzalo Plata, né? Teve esse caso ridículo aí da seleção do Equador indo à casa do jogador sem o consentimento do Flamengo e hoje o presidente do Equador se manifestou pela primeira vez a respeito disso, tá? E ele não falou coisas boas não. Ele rebateu a questão do comunicado que o Flamengo fez e afirmou que a todo momento a seleção do Equador ali, as pessoas envolvidas nesse burburinho, nessa fofoca aí, elas estavam em comunicação com o Flamengo. Ou seja, está desmentindo o comunicado oficial do Flamengo. Inclusive, disse que não gostou da declaração do Felipe Luiz após a vitória do Flamengo, dizendo que ele não gosta que os jogadores sejam convocados, porque o Flamengo perde com isso, né? E a declaração do presidente do Equador foi a seguinte: lamento as declarações do técnico do Flamengo e o comunicado oficial, porque o fizemos a todo momento foi estar em comunicação com eles.
Sebastião não faz muito tempo que visitou o Brasil e falou com todos do Flamengo. Nosso médico estava em comunicação permanente. Tudo que fizemos com respeito a Gonzalo foi com conhecimento das pessoas do clube. Aí ele disse mais uma coisa. Entendo que eles também têm outro lado para tratar com cautela suas competições, Mundial de Clubes. Nesse sentido, para eles, só para eles, era melhor que o jogador não viesse. Então, né, se o presidente do Equador está falando que o Flamengo mentiu, vamos ver quem é que está mentindo. Pega aí as conversas, as ligações, vê se realmente está isso. Eu acho que o Flamengo não tem que se meter mais nisso daí, não. Tá? Senão fica uma coisa esdrúxula. O time brigando com uma federação nacional de um clube, por mais pequeno que seja o Equador, em termos futebolísticos, né? Não vale a pena ficar discutindo isso daí. O jogador aceitou a delegação lá, os médicos na sua casa, tem que ser punido, tem que ser cobrado a respeito disso. Enfim, eu acho que isso daqui tá uma pouca vergonha. O Flamengo tem que tomar uma atitude, tá? Blindar o jogador e mostrar para ele que quem paga o salário, quem é que cuida dele é o Flamengo, não é a seleção. A seleção quer ele para momentos assim, de data FIFA. Se ele se machucar, né, se contundir, a seleção não tá nem aí pro jogador. Quem vai sofrer as consequências é o time. Mas vamos aguardar se o Flamengo vai se manifestar, se vai dizer mais alguma coisa ou vai deixar por isso mesmo. Falando agora de BAP Mundial de Clubes, de Campeonato Brasileiro e Libertadores, porque o presidente voltou a afirmar a prioridade do Flamengo no ano. Ele disse o seguinte: a prioridade é o Brasileirão e a Libertadores, mas não vejo como o Mundial de Clubes competiria com essas outras competições. O Flamengo esse ano pode disputar 81 partidas, é muito. Você precisa ter um elenco maior, cuidados médicos diferentes, preparação e assim por diante. É mais complicado do que em outros países, não acredito que seja sustentável, ou seja, o presidente deixou claro que o Mundial de Clubes não é prioridade para o Flamengo. E um flamenguista sensato, que se preze, ele entende que a gente está indo para essa competição. Nós vamos buscar uma classificação para a próxima fase. É possível? Claro que é possível. O Flamengo tem capacidade para vencer o Esperance da Tunísia e tem capacidade para vencer o time lá dos Estados Unidos. É muito capaz de vencer. O Chelsea é mais complicado, mas eu acredito que a gente possa sim passar para outra fase, né? A fase ali de mata-mata. Se consegue passar depois disso, são outros 500, depende de quem que o Flamengo pode pegar. Pensar que o Flamengo pode ser campeão do Super Mundial de Clubes, por mais que a gente tenha aqui dentro uma certeza que o Flamengo pode competir e disputar todos os títulos, pensar em vencer essa competição é utopia. Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Agradeço você que clicou e ficou até o final. Eu te convido de novo, se não é inscrito, clica aqui embaixo em inscrever-se, ativa o sino da notificação e deixa o like no vídeo. Valeu, nação. Até a próxima.